Com a palavra, deputado Gustavo Gayer, por 10 minutos. Bom, obrigado, presidente. Só peço para que segure meu tempo até a histeria acabar. Deputado também tem jurisprudência sobre a DEPOL. Tem gente ali gritando durante a fala dele e os senhores não fazem nada. Como foi ali que o senhor quer fazer? Vamos lá. O que é isso? Atenção, assistência. Assistência. Vamos permanecer em silêncio durante a fala dos parlamentares. Toda assistência. Por favor, Gustavo Gayer, 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de acrescentar o meu tempo de fala, o tempo de líder, por favor. A delegação já foi enviada por e-mail. Poderia checar e pausar o meu tempo, por gentileza. O senhor tem 17 minutos, deputado. Certinho, obrigado, presidente. Só colocar, então, o tempo de 17 minutos para eu poder começar. Porque, por enquanto, só está o tempo do requerimento. Aí, pronto. Agora volte aos 17 que a gente começa. Vai lá, pode retornar o tempo. Zero tempo lá. 17 minutos. Ok. Pode falar, deputado. Obrigado, presidente. Farei bom uso desse tempo de fala. Primeiro, agradecer ao governador do estado de Goiás por tirar o tempo da sua agenda, que nós sabemos que é muito corrida, para poder vir aqui. E eu acredito que se o senhor disponibilizou prontamente desse tempo, é porque o senhor considera, assim como a maioria dos que estão aqui hoje, como sendo um tema de extrema importância agora para o nosso país, principalmente com esse governo que nós temos, que nós saberemos e sabemos, né, com total convicção, que fará o possível para fomentar ainda mais esses atos criminosos desse movimento. O senhor está aqui hoje na condição de alguém que tem uma experiência comprovada na luta contra esse grupo criminoso, através dos seus 5 mandatos de deputado federal, um mandato como senador e agora no seu 2º mandato como governador, eleito inclusive no primeiro turno no estado de Goiás, o que mostra que há uma aprovação do seu trabalho. Nós estamos lidando aqui, o presidente, governador, com uma das CPIs mais importantes talvez dessa legislatura. E eu digo isso porque nós sabemos que o número de invasões que nós tivemos a partir do momento em que o resultado das urnas foi proclamado é estrondoso. Mostra que todos os criminosos do nosso país agora estão se sentindo empoderados. Isso ficou comprovado com as celebrações que nós vimos dentro dos presídios, das celebrações que nós vimos dentro daquelas comunidades dominadas por narcotraficantes, que despejaram toneladas de chumbo aos ares para celebrar, porque o chefe deles havia chegado à presidência da República. Protesto, senhor presidente. Isso não é forma de falar com o presidente da República, ele está fazendo acusações seríssimas. Eu estou... Protesto. Presidente, pausa o meu tempo, pausa o meu tempo. Presidente, eu estou falando de fatos. Houve ou não houve essa celebração dentro dos presídios? Isso é um fato. Isso é um fato. Não brigue com os fatos, fato tem pessoal. que ser comprovado, traga Não prova. brigue com os fatos, pessoal. Então, presidente, no início dessa CPI, nós tínhamos um objetivo em vista, que é o objetivo de mostrar os atos criminosos e o quão perigoso esse movimento é. Mas logo nas primeiras sessões, 2 novos objetivos se tornaram tão importantes, um deles até mesmo mais nobre. Bom, vamos lá. O primeiro objetivo, como eu já havia dito, é provar que é um grupo criminoso, um braço ideológico da esquerda. Você pode ver com a ferrenha defesa que a esquerda tem em defender esses criminosos. Outro ponto também que se tornou extremamente relevante é que isso se torna agora uma oportunidade para que nós possamos salvar milhares de pessoas que são mantidas como reféns, ou talvez até mesmo escravas, nesses assentamentos, nesses acampamentos, ocupações, invasões, quaisquer os nomes eufemismos que queiram usar para esses atos criminosos. A comprovação disso, governador, foi ontem, quando nós recebemos aqui um casal humilde, uma senhora humilde, governador, uma doméstica, mulher, negra, que veio contar para nós a sua história de sofrimento a partir do momento que ela foi enganada por esse movimento, onde ela presenciou aberrações dentro do acampamento, onde ela foi ameaçada, sofreu extorsão, tortura psicológica e teve medo de ter a sua vida arrancada nas mãos de militantes com foices enxadas nas mãos. E nós testemunhamos outra coisa, presidente, a perversidade dessas pessoas que defendem esse grupo. A mulher contando a história de vida, do sofrimento que ela passa, o medo que ela tem até hoje de ser assassinada por essas pessoas, porque ela está aqui dizendo a verdade.
E nós vimos a esquerda zombando dessa mulher, tentando humilhá-la. A dona Nilcilene, obrigado por me lembrar o nome, deputado. Dona Nilcilene foi humilhada, caçoada, zombada. Saiu daqui afugentada. Não tem nome, claro. Afugentada. Por pessoas que se dizem levantar a bandeira de defesa das mulheres, negros e pobres. Humilharam uma mulher negra, pobre. Aqui, ó, agência. Mas é bom que esse é o terceiro objetivo da nossa CPI. Mostrar o quão perversa, o quão inescrupulosa é essa parcela ideológica que defende criminosos, como eu havia dito, que celebraram nos presídios e em facções criminosas. Então eu acho que isso triplicou a relevância e a importância da nossa CPI. E mais uma vez eu agradeço muito pela presença do senhor, pela aula que o senhor deu aqui hoje, falando do início desse grupo criminoso, falando que não é de agora que eles cometem esses crimes, e sim desde, como o próprio senhor disse, de 1985. Pelo simples fato de estar lutando contra esse grupo há tanto tempo e ainda estar vivo, já é uma vitória, governador. Nós sabemos que o senhor é duro na queda. Esse movimento não possui pessoa jurídica, não possui estatuto. E o senhor governador disse algo que me chamou a atenção. Movimento do sem banco, movimento do sem cerveja, movimento do sem dinheiro. E analisando a defesa que eles fazem desse movimento, que é um grupo criminoso, nós corremos o risco de no futuro, se não botarmos um ponto final nisso agora, de no futuro estarmos aqui fazendo um movimento, fazendo uma CPI do MPCC, do Movimento do Primeiro Comando da Capital. Ou então uma CPI para investigar o MCV, o Movimento do Comando Vermelho. Porque, afinal de contas, eles são um movimento do sem dinheiro, sem escrúpulos, sem dignidade, sem respeito à lei. Mas eu tenho certeza que, para a tranquilidade deles, a esquerda estará aqui firmemente fazendo a defesa dessas pessoas. É raro ver os casos em que esse pessoal fica tão ferrenho, tão apaixonado por uma causa. Eu achava que era apenas para defender o direito de se matar crianças do ventre da mãe ou de legalizar as drogas. Não, estamos vendo agora também que é o direito de defender a invasão da propriedade privada. Peço desculpas ao senhor governador pela baixeza de alguns parlamentares que compõem essa CPI. Eu disse para Vossa Excelência, há algum tempo atrás, que o nível realmente havia baixado. Que o senhor poderia se preparar, porque na época que o senhor era parlamentar, até mesmo a esquerda parecia ter um pouco de bom senso, um pouco de sanidade. Hoje nós vemos pessoas que agem de forma histérica, abandonando a razão, abandonando o diálogo, gritando mantras como se fossem axiomas. E ai daqueles que discordarem do que eles dizem, porque esse sim merece prisão. Ele não tem o direito da fala. Mas vamos lá, senhor presidente e querido convidado, governador. Durante o momento da sua fala, o senhor disse que em São Paulo começou-se um movimento de doutrinação, na qual foi enviado lideranças para vários estados. Eu queria, por favor, que o senhor falasse por alguns minutos sobre o que foi esse movimento de doutrinação e se envolvia institutos de ensino ou faculdades nesse movimento de doutrinação. Pausar meu tempo, por favor. Bom, esse movimento, ele teve depois até uma inauguração dele, se não me engano, chama-se Escola Florestan Fernandes. Não sei de qual município no interior de São Paulo. Florestan Fernandes. Ali, e é impressionante que, deputado Gaia, que as pessoas vivem num regime democrático pregando o marxismo. Quer dizer, fala na democracia para calar a democracia, não é? Quer dizer, então eles formam jovens ali. Essa, eu acredito que foi a maior, tá certo, de todas as escolas que ainda existe, deve existir ainda em São Paulo. Colégio Florestan Fernandes. Ali era o centro principal da doutrinação marxista desses jovens para irem ocupar todas as regiões de Guararema,
não sei, interior de São Paulo. Cidade de Guararema. Guararema. E de lá, essas pessoas foram se juntando em algumas regiões aos movimentos chamados também Pastoral da Terra, e aí foi ampliando esse processo de aglutinar pessoas, vendendo a eles, tá certo? Um sonho de independência, de propriedade, de renda mínima, de emprego ali, de casa própria, enfim, vendiam uma esperança para o cidadão ali vivendo ali no desalento, eles eram normalmente levados a isso. E depois, essas pessoas, como você disse aí, no relato dessa senhora que aqui esteve. Lá no estado de Goiás, nós já alforriamos todos os assentados. Todos os assentados em Goiás são alforriados. Lá ninguém mais está submetido mais sob a tutela de quem quer que seja. Lá todo mundo tem independência para ir, para vir e poder ter a sua atividade com todo o apoio por parte do governo. Então, acho que isso também deve ser avaliado, porque o que mais me impressiona é o cidadão, no regime democrático, ele lutar para implantar uma doutrina marxista. É um contraditório completo. Eu nunca vi nenhum dos parlamentares aqui quererem se submeter às regras de Cuba, de Moscou, a Polônia, quando viveu sob um sistema comunista. Então, quer dizer, é algo impressionante, na verdade, quer dizer, e ter uma escola própria para isso, para disseminar aquilo que eu estava dizendo, o ódio, a violência, a contestação, como se a pessoa vencer na vida fosse ali um grande demérito para a pessoa vencer na vida. E, complementando aí, eu queria também poder responder ao deputado Tato o que eu coloquei, eu repito. Várias apreensões de drogas no meu estado de Goiás foram feitas, quando eu cheguei ao governo, em acampamentos que existiam do MST. Então, deixa bem claro o assunto, tá bem, deputado Tato? Então, Vossa Excelência aqui, várias prisões de droga foram feitas em acampamentos do MST, certo? Certo. Então, essa é a verdade, tá bom? Obrigado. Então, essa é a verdade que está nua e crua. Acusação grave, o senhor tem que provar o que o senhor está falando. Beleza. Tem que trazer Exato. provas a Essa essa é a- CPI. essa é- É uma esse é o acusação nível. muito trazer grave aqui. que o senhor está O senhor falando. vai trazer aqui porque o senhor Tem é que da trazer política. provas aqui. Tudo bem. Voltando no Depoimento. tempo. Depois eu mando meu secretário de Segurança Pública lhe Restabelecer mostrar. minha Tá bom? Palavra do minha linha de convidado. perguntas. Para Pode restabelecer minha continuar. linha de perguntas, então, governador, seria possível o senhor fornecer, então, as comprovações dessas apreensões de drogas dentro desses ambientes do Sem MST? dúvida nenhuma. Obrigado, Tá governador. bom? Sem dúvida nenhuma. Então, a vontade dos nossos colegas da esquerda será feita e nós apresentaremos as provas de que há, sim, não só consumo, mas tráfico de drogas dentro desses ambientes, porque se torna um estado paralelo que não permite que a polícia ou segurança pública entre. Então, outro ponto, outra vertente que essa CPI poderá desludar, que é justamente a questão do tráfico de drogas no nosso país, e a CPI poderá elucidar muito sobre isso. Vai ficando cada vez mais claro o porquê dessa sanha desesperada e histérica em defender esse grupo criminoso. Governador, durante a fala do senhor, o senhor disse que lá atrás, quando começou essa luta contra esse grupo criminoso, o senhor disse as seguintes palavras, que eles faziam as suas invasões, sequestros, matava, arrombava, extorquia. Né? Você poderia falar sobre algo sobre isso, questão de sequestrar? Houve sequestros por parte do MST? Houve assassinatos por parte dos integrantes do MST? Senhor presidente, só pela ordem aqui, senhor governador. Foram vários os casos Só pela ordem aqui. publicados na mídia, filmados, principalmente nas maiores atrocidades do mundo, no sul do Pará. Muitas. Propriedades todas incendiadas, casas destruídas, pessoas ficaram ali amarradas, tá certo? Outros foram assassinados no sul do Pará. Aquela época, isso não deve estar acontecendo hoje mais, mas na minha época foi uma incidência muito alta desse nível de violência que realmente eles praticavam ao invadirem as propriedades rurais. No Maranhão também tiveram aí fatos que são
atrozes e, ao mesmo tempo, de uma brutalidade fora do comum, onde lá foram praticadas. Obrigado. Colegas, estava conversando com o deputado Newton Tato aqui, que fez uma proposição que eu entendo ser razoável. Nós temos vários inscritos. Nosso governador, logicamente, que ele quer atender o máximo de parlamentares possíveis. Então, primeiro questionamento é para que a gente possa fazer de 3 em 3 perguntas. E o segundo pedido de acordo é que, em vez de 5 minutos para Vossas Excelências, nós façamos 3 minutos para cada parlamentar, para que a quantidade maior de parlamentares poderem falar. Tem acordo? Podemos fazer assim para que mais deputados possam falar? A sugestão é 3, mas não é 3 minutos, é 3 falar. Não, 3 perguntas, ok. Eu estou fazendo uma pergunta de 5 minutos. Querem 3? Não? É só uma pergunta, sim ou não? Não, a proposta que tinha feito não envolvia a gente. Ok, tranquilo, então, senhor presidente, mantendo questão de 5 encaminhamento. minutos. Veja bem, com todo respeito ao inscrito que está fazendo pergunta ao convidado, o método dessa casa é a pessoa falar seu tempo e depois o convidado, a testemunha, responder. Esse intervalo está prejudicando o processo, então que o senhor dê condução, a mesa que conduza, para a pessoa que está inscrito, o colega parlamentar, conclua o tempo, faz as perguntas necessárias e não ficar esse ping-pong. Presidente, Isso pelo bom andamento da sessão, eu vou fazer as minhas perguntas e depois deixo o convidado para responder. Pode ser? Governador, durante o seu primeiro mandato, nos 4 anos anteriores, obviamente, houve uma redução das invasões de terra no estado de Goiás e até mesmo do Brasil inteiro, pelo seu conhecimento, entre os governos PT e esse governo do Bolsonaro. Se houve uma diminuição ou aumento, o que o senhor, no seu conhecimento, o que responsabiliza isso? Qual é a causa disso? Por que houve um aumento? Eu vou fazer as perguntas, o senhor pode responder depois. Pode ser, governador? Para o bom andamento da sessão. A segunda pergunta. Pelo que o senhor disse até agora, não é um objetivo do MST fazer uma reforma agrária, até mesmo porque eles colocam as pessoas para viverem em assentamentos em condições subhumanas, em formas de escravo refém. Qual é a real finalidade do MST? Qual é a visão dos produtores rurais, o senhor como produtor rural, qual é a visão que os produtores rurais, representados aqui por Vossa Excelência, têm desse movimento? E só mais uma pergunta para a gente poder encaminhar, né? Neste ano de 2023, tivemos 16 tentativas de invasões nos primeiros 90 dias desse governo do Lula, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Renato Brum. Quais os gastos do poder público, homens, veículos, custos operacionais para a retomada de posse das propriedades públicas e privadas e por que houve esse aumento vertiginoso nesses primeiros meses do governo do descondenado? Que é isso, rapaz? Pronto. Eu encerro aqui as minhas perguntas. Obrigado, presidente. Com a palavra, governador. Rapidamente, então, Gaia, vamos lá. Para nós deixarmos também os outros aqui perguntarem. A diminuição de invasão, ela houve em 2 momentos. Momento quando o Fernando Henrique assumiu o governo, eles invadiram a fazenda dele, quebraram tudo, tá certo? Destruíram a casa dele, arrebentaram a propriedade rural dele, e ali teve uma medida provisória que dizia o seguinte: quem participasse de invasão não seria mais cadastrado para a reforma agrária. Houve uma diminuição da incidência, sem dúvida nenhuma, de invasões no nosso país. Depois, o segundo momento, foi quando houve a iniciativa que nós sempre defendemos e que foi aqui falada por vocês, que foi a dignidade do cidadão ao ter o direito de propriedade. Ou seja, o cidadão não pode ficar ali acorrentado a uma ameaça de que, olha, se você não cumprir a ordem daquele que ali se impõe, tipo Rainha se impunha, tá certo? Nessa área toda do Pontal do Paranapanema e outros, as Seclas, também em outros lugares, coagindo as pessoas, escravizando essas pessoas, a ponto delas terem que ser submetidas a esse constrangimento que a sua senhora aqui relatou. Então, isto aí, quando realmente, no governo passado agora,
nós tivemos o INCRA agindo no sentido contrário. Nós tivemos o INCRA levando o direito de propriedade, dando ali diretamente a escritura, a concessão daquela terra, e ele passou a ser proprietário da terra. Essa hora aí sim eu entendo ser cidadania e não ser instrumento de campanha eleitoral e nem instrumento para se eleger em cima da miséria e da carência da pessoa, com ameaça de que, se não votar, ele perderia ali o seu quinhão de terra. Em relação ao custo, dizer a você que, sem dúvida alguma, como você sabe, Goiás tem hoje, longe daquilo que seja o ideal, apesar de ser a melhor polícia do Brasil, tem apenas 12 mil homens na nossa Polícia Militar de Goiás para atender todo o território, mas, sem dúvida alguma, eu sou obrigado, em certas situações, como é sempre um batalhão especializado, nós temos um batalhão especializado para esses casos, para agir, eu tenho muitas vezes que pagar horas extras e também eu tenho ali que poder deslocá-los à distância para que eles possam chegar a tempo, para não deixar que haja uma destruição do patrimônio. Eu posso te dizer, porque nós fizemos um cálculo assim um pouco rápido, nós gastamos mais de 500 mil reais até agora, R$500 mil, nós gastamos só em horas extras, gasolina, carro, estrutura de deslocamento das pessoas, de ônibus, tudo isso. Então, essas 19 invasões praticadas em Goiás, elas tiveram um custo de mais ou menos R$500 mil a mais para os cofres públicos. E a última pergunta, por que houve esse aumento agora? Por que houve esse aumento? Não, esse aumento agora, depois que nós assistimos, o Stedley dizer que ia ter abril vermelho, que ia se ter todo estímulo de incentivo à invasão de propriedades, a tudo isso, houve esse estímulo orientado por quem falava pelo movimento, tá certo? Em nível nacional, que isso aí iria precarizar o direito de propriedade de investimento no setor rural. Essa foi a causa clara. Lançou-se o abril vermelho, tá certo? E lá em Goiás ele foi verde e amarelo, tranquilo, sem problema nenhum.